Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, meus amigos, bom dia, quem for de bom dia, boa tarde de quem for de boa tarde, boa noite de quem for nos ver num outro horário, né? Que não é esse 7h30 da manhã, segunda-feira. Bate as panelas aí, vamos acordar, minha gente! Aqui no Brasil, né? Vamos acordar aqui no Brasil, que já o mundo inteiro tem outros horários, e tem muita gente já acordada há muito tempo, não é isso, Elaine? Bom dia, minha querida. Muito bom dia, Miriam. Um maravilhoso começo de dia para vocês aí no Brasil. Aqui já está chegando a tarde, mas é um prazer imenso estar aí com vocês, estar aqui junta, nesse começo de dia maravilhoso, nesse começo de ano maravilhoso, né? O nosso primeiro encontro aqui, nosso primeiro estudo do ano, é um prazer imenso estar por aqui outra vez. Isso aí. Feliz 2025, se a gente ainda não disse isso, né? Acho que nós falamos no outro programa, mas vamos falar de novo, porque 2025 é um ano de muita prosperidade, gente, de coisas novas, de coisas maravilhosas. E nós queremos, então, agradecer imensamente a todos que estão aí já chegando aí no chat. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade para comentar, para compartilhar, façam suas perguntas. Se a gente não souber, a gente vai perguntar aos nossos universitários, né? Exatamente. Aos nossos universitários, o que é que a gente tem para responder a vocês. Se soubermos, tudo bem. Se não soubermos, vamos perguntar aos universitários. Mas para iniciar o nosso bate-papo, nós vamos ler, então, a nossa parte do Evangelho, como fazemos habitualmente. Nós estamos no capítulo 26, ouvindo servidores, do livro Os Mensageiros. Então, iniciando, nós estamos aí, o capítulo 26, não, 26 é o capítulo... Ai, meu Deus do céu, está aqui, capítulo 17, item 5. Então, vamos lá. Reconhecendo-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz
para dominar suas más inclinações. O espiritismo, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, conduz forçosamente os resultados acima que caracterizam o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, pois um e o outro são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida, esclarecida aos que duvidam e que vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou, se as compreendem, não as aplicam a si mesmo. Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de mistérios, e seus indicados, os seus iniciados, não possuem nenhum segredo que não seja oculto ao povo. Seria necessário, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois vence homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, apreendam com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte, de qualquer maneira, material da ciência, não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto para a essencial exige um certo grau de sensibilidade que podem chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento num sentido especial do espírito encarnado. Vê como é interessante isso, né? Então, vamos orar, minha gente. Vamos, nesse momento de prece, vamos pedir a Deus, a Jesus, trazendo sempre o nosso bom pastor, esse que nos guia, esse modelo de vida para nosso entendimento do amor de Deus na terra. Que o Pai possa estar em cada lar, que suas bênçãos possam ser diluídas, vindas do alto, para nós compreendermos a paz, a bondade, a justiça divina, as leis que regem toda a matéria. Que Deus, na sua infinita bondade, esteja com você, meu amigo, minha amiga, esteja com todos aqueles que estão com os nomes nas nossas listas de pedidos que a Web Rádio Estação da Luz sempre faz, recebe, e nós aqui embaixo temos todas as formas de você nos contatar, para mandar também o seu nome, mandar aquilo que você necessita para que a gente possa sempre orar em seu favor, pedindo a Deus por você, pelos seus familiares, e que tudo vai dar certo. Nasça sempre em cada lar. Que assim seja, graças a Deus. Elaine, querida, estamos nós aqui no capítulo 26. Então, como sempre, eu adoro, né, fazer uma retrospectiva. Nós, importante. Porque dezembro nós passamos fazendo programas especiais, porque a família de Jesus é uma família especial, é uma família bem interessante. Nós fizemos aí, dezembro todo, nós fizemos tudo especial, tudo diferente, né, Elaine?
Foi lindo, né? Como é que foi para você essa experiência aí? Foi maravilhoso, né? Foi uma pausa, de certa forma, no livro, mas que valeu muito a pena nesse mês de dezembro, porque iluminou muito os corações, né? Com o entendimento do que foi a história de Jesus, a história de Maria, de José e o papel deles, né? Nesse aprendizado constante, né? Porque aprender sobre Jesus é aprender para a vida inteira, né? E foi muito bom, amei. E também, de certa forma, tem a ver com o livro, né? Então, valeu bastante esses exercícios. É verdade. Nós estávamos iniciando esse capítulo e eles tinham acabado, para aquele que está chegando pela primeira vez, nesse livro maravilhoso, né? Os nossos personagens são André Luiz, que é o narrador da história, Vicente, que são dois tutelados por Aniceto, que é o mentor deles para as lições, e eles estão numa colônia onde o coordenador é o Alfredo. E Alfredo, de uma vez por mês, recebe a visita da Ismália, que é a sua esposa. E Ismália é um espírito de alta envergadura, com muita experiência e com muita luz. Talvez o espírito mais iluminado daquela colônia seja Ismália, nos dias em que ela vai lá para fazer essa visitinha ao marido na terra, aquele a quem ela se consorciou na terra, e que eles mantêm esses laços afetivos, amorosos ainda na espiritualidade. E nós falávamos, então, ela recebeu, então, acabou o trabalho, e o ambiente se tornou um ambiente muito aconchegante, muito amoroso, de camaradagem e de muito respeito. E aí ela recebe as servidoras, e nos chamou muito a atenção que essas servidoras se apresentavam de rosto envelhecido e parecendo a voz daquela esposa. Então, nós passamos algumas. Se você perdeu algum dos nossos episódios, tem aí a playlist, você pode retornar e ver lá como é que é. E o Anicento, então, ministrava aquelas lições de vulto extraídas, nós falamos bastante de perispírito nas outras lives, porque o espírito se apresenta da forma que ele mais lhe agrada. E aí a gente tentou, então, é um assunto extremamente, enorme o assunto, né? E cada vez que a gente vai se aprofundando mais na ciência espírita, mais a gente entende que vai se ampliando o nosso conhecimento na medida em que a gente vai tendo base para dar mais um passo à frente, né, Elaine? Então, é muito... É amparador, vamos dizer assim, né? É bom, porque é esperançoso, a gente não sabe tudo, nós estamos todos a caminho, somos todos estudantes, né? E o Aniceto, então, estava ministrando as lições ali, extraindo dessas circunstâncias que eram aparentemente inexpressivas, né? E o Alfredo recebia os colaboradores de todas as condições, não só como espírito de solidariedade, mas também como imerso em afetos, né? Não é isso, Elaine? É maravilhoso, assim, como ele descreve, né? A descrição da atitude de Aniceto, eu achei bonita essa parte, né, de como ele recepciona, né, os colaboradores sem discriminação, sem, né, soberba nem nada, porque é isso é uma característica do espírito evoluído, né? Foi o que também estava falando no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente leu agora, ele fala sobre essa questão do bom espírita, né? Então, são características do espírito evoluído, é você ter essa paz, né? Achei bonito, essa tranquilidade em si, né? É porque se você tem isso para dar, né? Se você é isso, então você tem isso para dar. Isso foi como o Aniceto tratou as pessoas, trata, né? Pois é, ele está num grau mais acima da gente, né? É difícil um pouco compreender. A gente percebe, né? A gente percebe isso, né? Dado a angelical, espontânea, né?
Um dia a gente chega lá, mas a gente está compreendendo melhor isso. A gente compreende, exatamente. E nós vamos percebendo nas narrativas, mesmo Alfredo, ele tem algumas questões ainda a serem ajustadas com as leis divinas, né? Mas ele já possui algum grau de amadurecimento espiritual para estar naquele posto de serviço, né? Para fazer o trabalho, né? Isso é muito interessante. A gente também, nós falamos bastante sobre o perispírito, né? Esse fluido universal de cada globo, porque você tem o seu espírito formado a partir dos elementos daquele orbe onde você vai reencarnar, né? E passando de mundos de um para o outro, é o que a gente realmente, os espíritos nos falam, é como se eles fazem essa metáfora de que a gente tem um envoltório que é como se a gente mudasse de roupa, né? E Kardec continua insistindo na pergunta 994A, que assim quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, eles tomam um perispírito mais grosseiro, e aí os espíritos falam, olha, a gente já falou, é necessário que eles se revistam dessa matéria, né? Que nós já dissemos, eles usam a matéria do orbe, aonde eles estão, onde eles estão. Se adapta, né, àquela bioquímica daquela matéria, daquele mundo, né, para ele poder atuar nele, né, assim que ele se torna visível, palpável, tudo que a gente viu, né, num estudo passado sobre as propriedades do perispírito, né, essa plasticidade, essa tangibilidade, se dá essa capacidade de se adaptar, né, à característica bioquímica, né, daquele planeta, né, é isso? Isso. Então, nós também falamos um pouco da questão 95, desse invólucro material, semimaterial do espírito, né? Vai dar forma. Nós falamos também todas essas características que você falou, né? Como é que ele se colocava, né? E aí a gente falamos que o Aniceto nos ministravam lições de vultos extraídas de circunstâncias aparentemente inexpressivas, e Alfredo recebia aqueles colaboradores de todas as condições, e aí a gente também falou um pouquinho, né, sobre a qualidade dos espíritos, né, Elaine, você já deu as primeiras pinceladas sobre isso, né? A qualidade dos bons espíritos. Pode ir, minha querida. Vamos lá. Não há outro critério senão o bom senso para se aquilatar do valor dos espíritos. Absurda será qualquer fórmula que eles próprios deem para este efeito, e não poderá provir de espíritos superiores. Apreciam-se os espíritos pela linguagem de que usam e pelas suas ações. Estas se traduzem pelos sentimentos que eles inspiram e pelos conselhos que dão. Olha. Admitido que os bons espíritos só podem dizer e fazer o bem de um bom espírito, não pode provir o que tenda para o mal. Os espíritos superiores usam sempre de uma linguagem digna, nobre, elevada, sem eiva de trivialidade, tudo que dizem com simplicidade e modéstia. Jamais se vangloriam, nem se jactam do seu saber, ou da posição que ocupam entre os outros. Isso. Então, aí a gente terminou, então, esse nosso retrospecto. E aí a gente parte hoje para o que, de fato, a gente hoje veio trazer aqui, né? Então, ele viu aquele clima, né, de concórdia, e fazia muito bem a todos eles, né? Faziam muito bem. E aí ele vai falar, né, que Aniceto ministrava aquelas coisas e ele ria-se carinhosamente ou fornecia pareceres sem o mínimo gesto de impaciência e irritação. Quantas vezes
a gente se irrita com o outro que está falando alguma coisa, mas eu não te disse que era isso, e você está irritado com aquela pessoa, né? E isso acontece, que é uma coisa. Dado o grau nosso de imaturidade, de perceber que aquele está ali só colocando a sua opinião, não é nada pessoal, mas a gente leva sempre para o lado pessoal. Ela não gosta de mim, ou ele não gosta de mim, por que está falando dessa forma? Ele provavelmente deve estar num momento que não é o seu, numa outra vibração, numa outra faixa vibratória. Né? Então, aquele clima da concórdia, ele fazia enorme bem a todos aqueles que estavam ali. Tudo respirava ordem, compreensão, bondade, harmonia, né? Não é isso, Elaine? Exato, você falou uma coisa interessante, né? Que as atitudes, elas mostram o sentimento, o que está na gente, né? Eu acho essa é uma frase muito bonita, né? Porque não é só a aparência, né? São as palavras que a gente usa, é a expressão, né? Que a gente usa, são as nossas atitudes, né? Como você falou, uma pessoa serena, né? A gente vê, essa pessoa ela age serena, ela se expressa serenamente, então isso traduz muito o que há dentro dela, né? Ou quando a gente está agressivo, a gente mostra como a gente se encontra naquele momento, né? Como o nosso espírito se encontra naquele moralmente, né? Evoluído ou não, naquele momento, naquela etapa da existência dele, né? Tem aquela pessoa, né, que não se abala, né? Eu conheço gente, são poucas, mas aquela que você sabe, o mundo tá caindo, assim, naquele momento, aquela situação ruim, a pessoa tá ali agindo, tudo com equilíbrio e paz, já conheci gente assim, enquanto que há outros que, né, o mínimo probleminha já tá ali, desesperado. Então, de fato, as nossas atitudes, elas expressam muito os nossos sentimentos. E principalmente na prática mediúnica, né? Na prática mediúnica, a gente as nossas maneiras de nós sermos, né? O nosso procedimento, a forma de pensar, né? Muito a gente ajuda muito o médium e os diretores mesmo de grupos espíritas se manterem nessa questão. Por isso a recomendação sempre dos espíritos, o uso da oração, do recolhimento, antes do início das reuniões, para que a gente possa se impregnar mesmo de fluidos melhores, trazer para a gente fluidos melhores para que a gente possa desenvolver. Mas a gente pode fazer isso também para a nossa existência. Eu hoje vou falar com uma pessoa muito difícil, porque a gente já sabe que a pessoa já é assim. Então, se recolher e usar essa ferramenta que está ao nosso dispor, que é a prece, né? Que deve acontecer sempre antes de algumas dificuldades. As dificuldades vão surgir na existência do pensamentos divergentes, né? E que esses pensamentos formam correntes fluídicas desconcentradas, né? Então, talvez sejam esses, em análise assim mais superficial, talvez sejam esses obstáculos para nós médios que a gente tem que vencer, né? Então, é o orgulho, é a prepotência, a vaidade, né? Que a gente precisa estar sempre em recolhimento para que a gente possa nos melhorarmos e melhorarmos, então, aqueles que estão ao nosso lado, né? Para que a gente possa absorver fluidos melhores do plano espiritual superior, não daqueles que estão convivendo junto conosco no dia a dia, né? Então, é um esforço que a gente deve empregar sempre, continuamente, né? Para merecer uma assistência de bons espíritos, né? Como está escrito lá no livro dos Espíritos, procurar a companhia mais adequada para a gente ir, né? Mas vamos em frente, a solidariedade e o afeto. Vamos lá, Elaine. A solidariedade e afeto. A questão das recompensas, segundo as obras, sempre foi assunto incomodativo no pensamento humano. O homem deveria dispor-se a doar algo de si que atraísse a atenção da divindade para a sua vida, recebendo seus favores.
nessa visão de um Deus descrito ou concebido sob a forma humana ou com atributos humanos, ao contrário da assertiva que vamos encontrar no Gênesis capítulo 1, versículo 26, onde Deus teria criado o homem à sua imagem e semelhança. O que se vê é o homem concebendo a Deus a partir de si mesmo, ainda que mitologicamente. Pois é, né? O homem, ele cria Deus, né? Ele concebe Deus como a si mesmo. Ele só consegue, né? Ele nivela o nosso Criador mediante a capacidade dele, né? Tão bitolada de ser. E isso é ruim. Mas a gente está, eu vejo isso assim, que a gente está num processo de progresso, né? Porque tudo teve a sua origem, tudo teve o seu porquê, né? Lá no começo, a mitologia, né? E as crenças daquela época, elas foram servindo de base, né? Foram evoluindo para o que somos hoje, né? Ainda estamos no começo, mas já estamos bastante avançados nessa questão da compreensão, né, do que, por que estamos aqui, por que Deus nos fez e tudo. Eu acho isso muito interessante. O quanto a gente vê o passado, o quanto a gente já vem progredindo, né? Com a ajuda muito do Espiritismo. É verdade. E a gente percebe que se fomos criados simples e ignorantes por Deus, porque tem leis que regem essa matéria em todo o universo. Então, nós não podemos diminuir a importância de Deus como um homem, mas sim essa força que rege todas as coisas, que cria todo o tempo, que está à disposição de cada um de nós. Basta a gente se ligar a Deus e as coisas nossas encrencas mesmo, interiores, elas vão se diluindo mais, e Deus não deixa a gente desamparado. Eu uso sempre o exemplo do Cirineu, que foi ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Jesus já estava naquelas aflições todas, e ele olha, e o Cirineu, então, é colocado ali para ajudá-lo a carregar o madeirio tão pesado. E esse Cirineu estava bom, estava sadio, não estava angustiado, nem estava sendo maltratado. Jesus já estava ali, talvez ele morresse ali no caminho mesmo, antes de ser crucificado, porque eles maltrataram muito ele, bateram muito nele, ele já estava com suas forças lá no finalzinho mesmo. E então aquele Cirineu passa ao largo, e ele é trazido pelos romanos para que pudesse ajudar Jesus. Então, Deus não desampara nenhum dos seus filhos. Não há desamparo. Cada um tem que cumprir o seu caminho, mas no caminho, Deus coloca sempre um Cirineu para nos ajudar. Então, isso é importante, que a gente tenha sempre fé, né, na solidariedade, né, essa questão do consentimento do coração, da benevolência, do afeto, né, para com o outro. Ser bom é bom, gente. Ser bom é muito bom, né? Então, é um caminhar que a gente precisa fazer para que a gente possa ser melhor, né? Então, cada um contribui segundo a proporção em seu coração. Não como tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá a alegria. Então, a gente está falando do riso, da alegria, dessa nossa forma de nos colocarmos diante da vida, né? Às vezes a pessoa está tão triste, mas basta um sorriso seu e ela, nossa, que sorriso que ampara. O próprio sorriso, o próprio olhar. Toda vez, não olhar para baixo, mas olhar para o outro, né? Não olhar, porque você vê as pessoas andando assim, né? Vai acabar todo mundo com problema de coluna, gente. Pelo amor de Deus. Vamos olhar aqui, ó, para um pouco com as telas, vamos parar um pouco com as telas e vamos olhar o outro no nível do olhar, né? Para a gente não ter problema de coluna, já é bom isso, né? Já vai ser bom não ter o problema da coluna. E não levar tantas topadas na vida, né? Vamos olhar mais para cima. Está sempre aqui no celular, está levando topada, né? É isso aí, gente. Alegria no viver, né?
Como é bom ver o sol, as pessoas veem o sol, ai, já vai vir o calor. Não bote na frente a coisa ruim. Olha o sol, vai ser um dia maravilhoso. Olha a nuvem, que bacana, vai ter chuva, que maravilha! As plantinhas vão adorar. Nós vamos ser beneficiados, né? Quanta coisa boa Deus faz por nós, né? Para renovar a atmosfera, para que a gente tenha uma atmosfera mais não densa, menos densa, porque nós somos densos. Nós somos densos no nosso pensar, nós somos densos na nossa forma de agir. Vamos ser mais suaves, né? O povo lá da minha casa fala que eu não sou desse mundo, né? E ninguém é. Né? E eu falo mesmo, gente, ninguém é. Nós estamos aqui, nós fomos colocados aqui para melhorar. É verdade. Né? A gente foi feito para que a gente possa melhorar. Não que a gente hoje já é santo, não é isso. Não é isso. A gente está lá no final da fila, mas a gente está fazendo um esforço enorme para poder melhorarmos, né? O primeiro passo é a gente compreender que a gente não é perfeito, né? O primeiro passo é a gente ter a consciência de si mesmo e dos nossos defeitos, e a partir daí a gente trabalhar em cima deles, né? Não é só olhar o defeito como um motivo para lamúria, né? Como um motivo para tristeza, como você falou. Não olhar para baixo. Reconhecer-se não é só criticar-se e só ficar naquele nível, não tem que passar, tem que dar o segundo passo, né? E como você falou bonito, você disse assim, é a gente dar um ombro amigo a uma pessoa que está ali triste, é um sorriso, né? Porque se a gente se nivela a tristeza dele, compreender é importante, né? A gente dá um ombro amigo, deixa ele chorar, deixa ele, né, desabafar. Mas a gente deveria oferecer esse sorriso do que você falou, Miriam. Muito bonito. É compreender, mas pegar na mão e dizer, vamos lá, amigo, vamos olhar para cima. Isso mesmo. Eu peguei lá no espiritismo.net, que é um canal que eu gosto muito, de amigos queridos lá, do Jailton, dos meninos, e eles estão num esforço danado para construir a sede, vão conseguir, então, enfim, construir a sede lá deles, né, a sede física, né? E teve o artigo lá do Francisco Rebouças, que aí eu falei, poxa, eu vou pegar um pedacinho do que ele trouxe, né? Ele disse assim, estávamos, eu e um amigo, conversando dia desse, sobre o comportamento que devemos demonstrar a quem chega ao nosso ambiente espírita, e, por coincidência, tínhamos a mesma opinião, que penso ser a de grande maioria de nossos companheiros de ideal espírita, não apenas no ambiente de nossa instituição, mas no movimento espírita, em geral, de que é de suma importância. Sabemos recepcionar os que chegam nas dependências de nossas casas espíritas, geralmente carregando enormes preocupações e vários problemas, ávidos por uma mão amiga estendida em sua direção. Então, eu achei interessante, porque é exatamente isso que a gente deve ver no movimento espírita. Muitas vezes as pessoas chegam, algumas riem muito alto, e as outras, ai, que droga, que falta de educação. Olha, você não sabe o que ela está passando, né? Então, não criticar, no momento da oração, estamos em oração, será que daria, por gentileza, usar de compreensão mesmo, né? E a abordagem àquele que está ali, vamos recolher, você está sendo convidado a participar junto conosco, né? E não repelir, e falar, ai, para com isso, falta de educação, por que veio aqui? Não faça isso. É a forma como você recebe. Como você receberia alguém na sua casa, né? Fazer daquele ambiente como se fosse a sua própria casa, né? Ou seja bem-vindo, quer um cafezinho, né? A gente fala, quer uma água, sente, por favor, né? Posso ajudar? Palavras simples, né? Por favor, muito obrigado, que bom que veio. Enfim, palavras que possam animá-la, porque ela está ali por muitas preocupações,
com variados problemas, talvez mediunidades descontrolada, ela vê espíritos e não sabe o que tem medo daquilo que ela está passando e não sabe como expressar, né? Enfim, variados problemas, e de depressão, né? Drogadização, né? Sexolatria, enfim, uma porção enorme de pensamentos que você não consegue expressar. Então, ali é o ambiente do amor, é o ambiente que deve estar, a primeira pessoa que deve estar na frente dela deve ser Jesus, né? E você é o representante dele. Então, como você vai se expressar, né? Então, é importante o sorriso, é importantíssimo essa mensagem de otimismo nesse ambiente espírita. Se nossa doutrina é portadora da mensagem tão otimista, trazendo novas luzes para a compreensão da vida enquanto encarnados, derramando o perfume da misericórdia divina em nossos caminhos, assegurando-nos que, seguindo ao encontro da felicidade e da perfeição, porque é que há tanta gente carrancuda e, às vezes, até de semblante tão triste dentro das instituições espíritas. Algumas pessoas, há algum tempo atrás, achavam que, se fosse sisudo, ela estaria impondo uma importância daquela doutrina. Não, a doutrina por si só é muito importante. A mensagem espírita, já por si só, ela se apresenta como aquela que consola, porque nos diz da eternidade da vida, nos diz que temos a comunicação com os espíritos, nos diz que nós podemos e devemos nos transformar, né? Tem um artigo no Evangelho segundo o Espiritismo chamado O Dever, para nós espíritas. Aquilo o todo espírita deveria ler bastante, compreender e trazer para a sua existência. Não só na casa espírita, mas também na sua vida do cotidiano. Não é isso, Elaine? Maravilhoso que você falou, né? É exatamente isso, que eu estou também analisando. Inclusive aqui na Alemanha, né? Eu tenho um pessoal, conheço português, né? Aí tem um português que quando eu falei que era espírita, né? Ele disse assim, tá, percebi logo, né? Essa coisa, esse jeito, tentando ser jeito caridoso, compreensivo. Porque espírita é assim, né? Aí eu achei tão assim, ele quis, como é que diz? Padronizar, não, tem uma palavrinha para isso, né? A espírita é assim. Não é que espírita é assim, né? É que o espírita, ele tenta estudar, ele tenta entender a mensagem divina. Ele não aprende decorado nada, que Jesus falou de nada. Ele não decora, ele entende. Ele procura entender a mensagem divina. E quando a gente passa a entender a mensagem, isso engloba toda a nossa mudança de comportamento, porque a gente assume um comprometimento. Eu vejo assim, né? Quando a gente compreende o que se trata, a gente assume um comprometimento com a mudança do nosso comportamento e do nosso sentimento. É um trabalho difícil, mudar o sentimento, mas é um comprometimento que a gente tem com a nossa evolução. Não é isso, Miriam? É isso, é um comprometimento conosco, né? Primeiro conosco, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? O amai-vos uns aos outros pressupõe que você se ama, para que você possa amar o próximo. Então, a mensagem de Jesus, ela é atual, ela é para agora, ela é para este momento em que a gente está passando. É o momento que a gente precisa se transformar para espíritos melhores. Não há mais como a gente retroceder e falar, não, agora eu vou para a praia. Enfim, não é isso, né? Então, é aquele clima de concórdia que fazia, como diz aqui no nosso livro, fazia um enorme bem. Então, como é o sorriso no rosto, a cada tarefeiro espírita representa uma luz da mensagem espírita, porque você ali está representando este conteúdo maravilhoso que os espíritos fizeram a benesse, tiveram o prazer de vir nos colocar, nos falar, olha, da eternidade da vida, eu estou vivo.
eu estou vivo, eu ainda quero aprender mais coisas, né? A gente acha que a gente vai dormir um sono eterno depois que desencarnar. Nerusca, né, Nina, né? Enfim, nós estamos a caminho da luz. De fato é isso. Os Mensageiros é um livro de várias histórias que nós viemos compreender que eles estão na busca da perfeição na erradicidade. Ou seja, eles no plano espiritual estão procurando se melhorar. O próprio Alfredo, ele tem várias questões ali ainda para se ajustar com a lei, e ele hoje é um dirigente de uma colônia maravilhosa, que tem um trabalho fantástico. Então, é não esperar, assim, o tarefeiro espírita acha, não, eu preciso me capacitar primeiro para fazer. Não, é no fazer que você vai se capacitando, que aí você vai compreendendo. A gente sempre convida todos ao estudo sério da doutrina espírita. Começa lá com o Livro dos Espíritos. Depois você vai para o que é o espiritismo, porque você vai fechando conceitos, mas isso é anos e anos. Tem gente lá na minha casa, tem um estudo sistematizado da doutrina espírita, que é maravilhoso. Então, essa luz, essa mensagem espírita, ela deve estar sempre acesa, iluminando o ambiente das nossas instituições. Não adianta a gente falar assim, eu preciso primeiro fazer aquilo. Não precisa. Tenha boa vontade, tenha essas asas da compreensão. Tenho um sorriso no rosto, já serve. Já serve para uma recepção, por exemplo. Mas eu só sei sorrir, não tem problema. Você fica na recepção só sorrindo para as pessoas. Você vai compreendendo o eflúvio, aquele grau que os espíritos estão ali fazendo de emanação de fluidos benéficos para aqueles que estão entrando na casa espírita, né? Sintonizando com o bem, né? Então é um clima bom, né? Então, quando o sorriso, mais claridades, mais paz, mais sessudez, nunca foi um sinônimo de seriedade ou de fidelidade doutrinária. Não adianta a gente ficar, isso não vai trazer, sabe? Isso não é sinônimo da gente ser sério, de ser fiel à doutrina, não é, né? E jamais será um sinal de evolução espiritual. Não é assim que os espíritos se apresentam conosco. Eles sempre têm um olhar meigo, doçura. Eu digo que 2025 é o ano da doçura, é o ano em que nós precisaremos ser mais doces no nosso olhar, no nosso falar, né? Porque há muitas almas sofrendo e a gente está aqui para ajudar, né? Nós todos estamos sendo convocados a esse trabalho de esclarecimento doutrinário, mas nunca impondo ao outro aquilo que ele ainda não pode compreender. Então, ele não compreende, posso fazer um sorriso, pelo menos, não é? Se é criança, eu posso colocar um narizinho de palhaço e posso fazer uma brincadeira, não é? Então, você pode fazer um contato com o outro de uma forma amorosa, de uma forma mais esclarecida, não é isso, Elaine? Tornar agradável ao outro participar e colaborar e pôr-se a caminho do bem, né? Isso a gente não consegue com como é que diz? Você falou rigidez, né? E sim com um sorriso, com um abraço amigo, com um olhar amigo. É tão bom, né? A gente gosta tanto de estar gente ao lado de gente assim, né? Então, por que vai ser diferente, né, com a gente? A gente tem que oferecer isso também. O fluido, né, que cada um de nós emanamos, né? Você vê, acha que Jesus tinha aquele magnetismo todo, porque ele se adensou o seu
como a gente viu nas questões do perispírito, ele adensou o seu perispírito para estar aqui com a gente. Ele podia perfeitamente não estar. Mas ele falou, não, nossa, eu acho que eles já estão capazes já de compreender o que é o amor. Ele vem trazer uma palavra assim, que é amor. O que é? E paz. Como é que é a paz de Jesus? Como é que é o amor de Jesus? Né? Então, o que é que esses espíritos têm essas missões? Allan Kardec olhar um fenômeno de uma mesa girante e falar, a mesa não tem nervo, mesa não tem consciência. Como é que ela está falando? Como é que ela está respondendo com essas pancadas? Então, deve ter aí alguma coisa muito inteligente atrás dessa mesa, porque mesa é matéria dura, densa demais. Não tem nervo, não tem consciência para poder se expressar dessas maneiras, né? Enfim. Então, eu trouxe essa coisinha aqui de que Jeshua é o nome de Jesus, né? Em hebraico. Jeshua e Kardec foram inegavelmente homens à frente do tempo e almas muito mais maduras que a imensa maioria de seus patrícios. Por isso, sabiam o inestimado valor do sorriso, com o próprio festejo da existência, em mais uma jornada de aprendizado. Então, Jesus olhava o outro e ele sabia o que ia dentro da alma daquele outro. Nós todos podemos fazer isso. A gente acha que era milagre que ele fazia. Jesus não fazia milagre. Ele percebia o que é a emanação, o fluido, aquela atmosfera que aquela pessoa vinha trazendo, né? Não é a sisudez, não é a ignorância, não é o orgulho, não é a prepotência que vai fazer com que a gente seja um pouquinho melhor. Não. Por isso, combater um belo combate, que é o combate do nosso orgulho e da nossa prepotência, durante pelo menos essa existência, né? A paciência, como digo sempre, eu vou deixar para a próxima encarnação, porque eu tenho umas coisas que eu não tenho paciência, rapaz, não tenho, e sei que preciso ter. Então, é uma jornada que todos nós, de aprendizado. Então, todo dia aprender alguma coisa é muito bom. É muito bom mesmo, não é isso, Elaine? Porque isso ajuda bastante a gente a encarar a nossa vida com mais otimismo, né? Porque se a gente agradecer a toda a oportunidade que a gente tem nessa existência, a gente vai melhorar muito as nossas atitudes e como vamos lidar com os problemas, né? É festejar, como está dizendo aqui, o próprio festejo da existência. Então, eu venho tentando trabalhar isso em mim, é festejar a minha existência, é acordar com aquela coisa, sabe? Obrigada, Senhor, por mais um dia. Vamos lá, vamos que vamos. Vamos fazer esse dia um dia mais proveitoso na minha existência. Pode continuar aí, por favor. Ri eu. Ri eu, ri você, rimos todos nós, porque a mensagem espiritualizada é aquela que nos dá prazer e que transforma o nosso semblante para o formato risonho, que cativa e reverbera. Isso, é reverberar. Esse termo é muito bom, porque nós estamos imersos nesse fluido, e tudo, o som reverbera, o nosso pensamento reverbera, o que nós sentimos reverbera em direção ao próximo, né? Então, reverbera, cativa. Então, que seja amor, que seja coisas de bênção, de paz, né? Durante a nossa existência, né? Elaine? Sim, estou aqui, mas a câmera meio que parou, né? Tudo bem. Mas, então, você consegue ler, continuando a nossa leitura? Consigo sim. A atitude paterna do administrador do posto de socorro expressa uma energia e amizade, organização e entendimento. Atraía-me com força. Posso continuar? Pode.
O centro espírita é muito mais do que a casa física que lhe serve de sede. Transcende as paredes, aos muros que o circundam e ao teto que o cobre. Em verdade, o centro espírita é um complexo espiritual em que se elabora nos dois planos da vida, a física e a extrafísica, e com as duas humanidades, a dos encarnados e a dos espíritos desencarnados. Então, eu trouxe aí a figura, né? Olha só. Quanta energia, quanta reverberação tem um centro espírita. E quando a gente vai ao centro espírita, quantos irmãozinhos não estão junto conosco, também necessitados de amparo, né? Ai, tira de mim esse obsessor. Não, o obsessor é bom. Ele precisa escutar o que você tem a dizer, de amor, de compreensão. Você pode ser o próprio dialogador com este que tá tentando te tirar do sério, te tirar do prumo. Vamos comigo ao centro espírita. Ah, de jeito nenhum vou lá naquele lugar. Vamos comigo, vamos lá, vamos orar. Pelo menos eu não posso te ajudar, mas de repente tem alguém ali que pode te ajudar. Você é maluca? Não sou maluca. Nós estamos juntos num processo de evolução. Deus não nos permitiria que estivéssemos juntos se não fosse para o nosso aprendizado. E aprendizado aqui e aprendizado fora da matéria. A gente não para de aprender. O Centro Espírita é um lugar maravilhoso para essa nossa... nessa forma de caminhar pela vida, né? A gente precisa se lembrar, lembremos-nos que um centro espírita é, acima de tudo, um núcleo de amor, de fraternidade, de solidariedade. É um núcleo de consolo para as almas adoentadas, como as nossas, que busca o reequilíbrio através do exemplo, da vivência do amor cristão verdadeiro. É um núcleo de estudos da doutrina espírita, no qual podemos e devemos participar. Pessoas que desejam realmente, do fundo do seu coração, conhecer as leis divinas, porque tudo rege, tudo, né? Tudo são livros. Maravilhoso. Eu vejo o Centro Espírita também como isso, como uma escola, né? É uma escola e um hospital, né? Para todos nós, para os encarnados e desencarnados. Essa troca, nesse intercâmbio, ele favorece o aprendizado, como você falou, né? Como está escrito aí, para quem de fato quer aprender, ele favorece esse aprendizado tanto para nós quanto para os desencarnados, porque a gente ajudando, a gente também é ajudado, né? A gente ensinando, a gente também aprende, né? Essa troca, ela é não só necessária, como maravilhosa, uma experiência maravilhosa. As pessoas falam assim, mas eu sou umbandista, eu sou católico, eu sou muçulmano, não tem problema a sua religião. Nós não queremos fazer espíritas, nós queremos abrir a consciência. Uhum. Não temos preconceitos. Então, é livre de dogmatismo, livre de preconceitos, de tradições, secularização, né? Sincretismo religioso, misticismo. Não existe milagres. O próprio milagre é você. O próprio milagre é você, que você nasceu. Você tem essa possibilidade de, na matéria densa, que é a nossa, poder aprender, né? Pessoas que desejam estudar com o divino direito de questionar constantemente, de analisar à luz da razão, do bom senso, deduzindo livremente os preceitos, debatendo as ideias e não aceitando e concordando cegamente com as coisas, né? Enfim, fazer com que a gente tenha realmente bom senso, né? Possamos nós andarmos, né? Caminharmos por essa estrada, que é a estrada do Espiritismo, uma estrada que nos pode... Mas eu sou budista, ótimo. Tanto conteúdo que tem, que são tão afinizados com a doutrina espírita. Eu sou muçulmano. Quantos conteúdos tem que são afinizados? Porque quem é que veio trazer o espiritismo para nós? Não foram os homens, foi um grupo fantástico de espíritos superiores, que já sabem das leis divinas, que já
entendem e já vivenciam a lei divina. E nós ainda somos aprendizados, nós estamos ainda engatinhando. Muitas vezes, nós ainda estamos a caminho de aprender e colocar essas leis na nossa vivência diária, da nossa vida, não é isso? Porque essa fé, né, a gente tem que ter a fé, né? A fé ela é mais que uma crença, né? Eu penso assim que a fé é uma certeza, é a certeza de Deus, é ver, é saber do amor dele, do seu amor, né? É andar consciente do caminho que se quer seguir, né? Então é a gente andar consciente, não é uma fé cega. A fé cega é aquela em que a gente acredita, né, no que a gente não entende, a gente acredita no que a gente não sente. A fé ela é passiva, ela é inativa. A fé não, desculpa, a fé é cega, eu quis dizer, essa crença, né? Mas a fé mesmo, ela é ativa, ela é segura. Eu tenho fé, eu peço e ajo. Se eu só creio, eu peço e espero por um milagre, né? Então a gente tem que ter essa fé ativa. Verdade. Se não for assim, a gente não consegue andar, a gente vai ser orgulhoso. Aqui, que história é essa de fé, né? Não, a gente precisa entender que o riso, a concórdia, né? Ela não pode, como é que se diz? O sorriso, né? Uma espécie de cumprimento, mas o que vai dentro daquela pessoa, né? Mas o sorriso faz a gente aproximar do outro, o abraço, nós na nossa casa abraçamos muito as pessoas e muitas vezes a gente já escutou, eu só precisava desse abraço. Escutei muitas vezes isso, né? O aperto de mão, já que a pessoa não gosta de, porque existem pessoas que não gostam de ser tocadas, né? E isso é uma questão de cada um. Mas a gente apresenta dois braços, porque viemos a essa matéria com dois braços. Com uma mão para fazer, um coração para sentir, a mão para abraçar, o braço para abraçar. Então, algumas expressões verbais nossas, talvez, possam servir como carvão dentro do coração de alguém, mas o nosso sorriso, não. Esse vai conseguir, numa casa espírita, receber aquele que está ali, né? A gente precisa relembrar que nós todos temos magnetismo, da matéria, né, material, mas temos também o magnetismo espiritual. Então, precisamos entender isso. Né? Um sorriso é uma espécie de cumprimento, é de aproximação física, é de um tudo bem com você, né? Então, ele tem que estar presente no nosso trabalho, na nossa vida, junto com o outro, né? Num ambiente de prece, de atendimento, de consolo, né? Não cabe certas extravagâncias, é lógico que não cabe nesses momentos, mas a gente pode, sempre com um sorriso, conversar, né? Ter mais empatia, né? Que é uma expressão que hoje está muito em alta, né? É a empatia, né? Então, mas aquela pessoa parece que está sendo falsa, e ela não está. Né? Então, a gente tem muita herança cultural de que, eu sou católico, não posso vir aqui. Por que não? E por que eu não posso ir numa igreja? Por que eu não posso ir no centro de Umbanda? Por que eu não posso frequentar um relaxamento lá com os budistas, né? Enfim, numa outra crença qualquer? Por que não? Por que não nos solidarizarmos, né? Qual é o sacrifício mais que agrada a Deus? Tem lá um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo sobre isso, né? Então, é a leveza. Se o Criador, pela sua própria definição religiosa, maravilhou-se com as obras que estabeleceu um destino, entre aspas, do homem, a sua própria felicidade, né? Então, como é que a gente vai enfrentar as tormentas que sempre vêm, né? Então, não é lógico a gente colocar na nossa vida essas barreiras
que não nos aproximam uns com os outros. Isso aí né, não faz sentido, não faz sentido, vamos dizer Exato. assim, né? Falou muito bonito. Categorizar, separar, discriminar, são barreiras que não nos unem, né? Nós temos que unificar, né? E tudo que leva para o amor, para o bem, para o caminho a Deus, é sempre bem-vindo em nossos corações. Com certeza. A gente fez um encontro, outro dia, vou só falar rapidinho, fez um encontro, e no nosso encontro tinha católicas, tinha evangélicas, e foi tão linda essa reunião, no final de tudo, elas estavam abertas, né, para o encontro, e foi tão linda a reunião, foi de uma energia maravilhosa. Então, não importa a religião, né? Não É o importa. caminho do amor, né? O caminho tem que ser o caminho do coração, né? O caminho do amor. É muito legal usar esse riso, usar, né? Por que vai rir? Tem que rir, né? É provável que seja a única coisa que aquela pessoa pode estar precisando e necessitando naquele momento em que você está ali. Quem é que vai ajudar aquele que está ali? Você que está ali. Então, como é que você pode ajudar? Talvez só um sorriso, talvez uma prece, não é isso? Então, não temer essas questões. Que o diabo vai. Não, o diabo é um espírito que decaiu, é alguém que ainda está a caminho de aprender as leis divinas, as leis de amor. O diabo não existe, isso aí é cultura. Então, a gente precisa ter mais espontaneidade, não ter medo, né, de ver caras tristes, fechadas, com posturas engrandecidas, mas a gente pode ajudar com um sorriso, com um abraço, às vezes, com um olhar mais caridoso. Nossa, deve estar suportando o mundo nos ombros. Tem pessoas que andam assim, enquartilhadas, talvez estejam carregando um peso muito grande do mundo. Então, por que não um sorriso? Bom dia, como está? Está tudo bem com você? Então, as ideias da doutrina espírita nos fazem inspiração, são palavras que nos inspiram a irmos mais adiante, porque estamos ainda em provas e expiações, somos ainda criaturas devedoras à lei de Deus. E lá no livro dos Espíritos tem uma pergunta que diz que a gente só é infeliz quando nos afastamos das leis divinas. Então, procuremos aprender um pouco mais sobre essas leis. E já estamos no final. Eu deixo para você, querida Elaine, esse sorriso lindo de Jesus aí, e que, se você puder, fazer a nossa prece de encerramento, para suas últimas palavras, e fazer a nossa prece de encerramento. Com certeza, com muito prazer, né? Inspirada por esse sorriso maravilhoso aí na tela, vamos nos concentrando na energia positiva do amor do nosso Pai, Deus, e do nosso querido grande Mestre Jesus. Obrigada por mais um estudo, por esse estudo maravilhoso. Obrigada pela presença de todos aqui encarnados e todos os desencarnados que estão aqui presentes em busca de um consolo, em busca de uma proteção, de um entendimento, simplesmente de um sorriso amigo. Obrigada, grande Pai, por esta oportunidade de sorrirmos a todos aqui presentes. Obrigada por cada dia que acordamos e nos levantamos e temos a oportunidade de pormos em prática todos os aprendizados em Ti, Jesus. Obrigada por nossa família, amigos, parentes, por tudo o que somos, tudo o que aprendemos, pelo sol que brilha, pela natureza que nos abastece de tudo que nós precisamos. Obrigada. E pedimos a todos que todos consigam reconhecer esse amor existente em todos nós, que eles busquem o consolo no Pai. Pedimos a todos que estão em crise espirituais e físicas que encontrem a solução e a proteção em Deus. Senhor, abençoa a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.